A amígdala cerebral é um pedacinho, uma partícula, uma anatomia do nosso cérebro que nasce aos 45 dias da vida fetal. Então, vocês vão imaginar que um bebê, um feto de 45 dias, já tem vida psíquica, porque ela começa a funcionar. Ela nasce e começa a funcionar. A função da amígdala cerebral é fazer com que a gente tenha motivação, uma ansiedade, fome, procurar algo para fazer, procurar prazer, o sexo. Essa é a função da amígdala cerebral, nos motivar, que a gente chama de ansiedade. Tá? Quando nós estamos com fome, então imagine um bebê de 3 dias. Quem é mãe aqui, imagine um bebê de 3 dias que está chorando de fome. Ele chora num tom linear. Ele chora. E a mãe demora para levar o seio para esse bebê. Aí ele muda o tom do choro. É um choro mais raivoso, porque ele está com medo que ele não vai ser alimentado. Está com fome e está com medo que não vai ser alimentado. Ele tem 3 dias. Aí a mãe leva o seio e recebe uma mordida no mamilo. Não sei se alguém já viveu isso. Então, você imagina, com 3 dias de vida, nós somos capazes de termos uma ansiedade, uma motivação, um medo e raiva, que é a consequência do medo. A raiva é uma emoção neurologicamente iniciada todas as vezes que a gente tem uma perda, uma frustração naquilo que a gente estava querendo fazer ou precisando receber. Bom, o afeto é a união do nosso amor com a amígdala cerebral. Então, significa que todas as vezes que nós iniciamos uma vida afetiva, uma vida amorosa com alguém, nosso filho, namorado, pai, esposo, esposa, vem junto com o amor normal o medo de perder aquele que a gente ama. Por isso que a gente briga de uma maneira incrível dentro de casa com as pessoas que a gente mais ama. Percebe? Por isso que quando uma criança é convidada para tomar banho, ou para jantar, ou para estudar, ou para qualquer coisa que não faça parte da motivação dela, ela vai sentir medo de que não vai ter prazer. Imagine mandar uma criança escovar o dente. Vocês nunca devem ter visto alguém que gostasse disso. Se conhecem, me avisem que nós internamos, porque não tem. Então, fazer coisas que não existe prazer gera raiva. Por isso que uma criança normal, como o vereador Rossini estava lembrando, quando a gente, filha, vamos escovar o dente? Não, depois, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco, daqui 3 dias, porque não vai, percebe? E aí tem crise de frustração, grita, chora, que é a reação normal de quem está vivo e de quem tem contato com as coisas da vida. O que não é normal? O que não é normal é, filha, vamos tomar banho? Vamos, mamãe. Vamos jantar? Vamos, mamãe. Vamos. E aí nós temos uma criança que não consegue lidar com as emoções fundamentais dela, ela não tem instinto de vida. É a criança que no futuro vai suicidar, vai fazer uma depressão, vai ficar indiferente à vida. Então, eu geralmente digo aos pais que eu não gosto de filho bonzinho. Percebe? Filho bonzinho é uma bomba relógio, que vai explodir algum dia. Você já deve ter escutado, nossa, o filho da dona Joana se matou. Nossa, aquele menino tão bonzinho. Já escutaram essas histórias, né? Existe uma diferença muito forte, muito grande entre o amor e o afeto. Amor é esta ilusão que nós temos de
que o que eu sinto pelo meu filho, tem que ser, pela minha namorada, tem que ser puro e bom. Então, amor é essa história, por exemplo. Vamos pensar num namorado que ama a sua namorada, que diz para ele assim: bem, esse final de semana eu não vou poder ficar com você porque chegou um primo do Canadá, primo de 7º grau do Canadá, loiro, 1,90 m, e ele vai ficar sozinho aqui, eu preciso levá-lo para o Guarujá para mostrar o mar para ele. E o namorado amoroso diz: ai, bem, tá bom, percebe? Porque ele acha que isso é amor, dá flor para ela, liga todo dia. Se vocês conhecerem alguém também, tem vaga ainda em Souzas, lá no hospital. Tá? Esse amor que não está ligado a afeto, não está ligado à raiva, não está ligado à briga, não está ligado à irritação. Esse amor é um amor que a gente chama o amor da pregação religiosa, da abnegação, da liberdade. É o amor que a gente tem por gente com quem a gente não convive. Nossa Senhora, Jesus, Buda, percebe? Porque eu não convivo com Jesus. Então eu posso amá-lo dessa maneira, sem medo de perdê-lo, porque ele é eterno, sem raiva, percebe? Mesma coisa, os santos. Eu amo Nossa Senhora, mas eu não convivo com ela, porque se eu convivesse com ela e falasse: mãe, me ajuda a ganhar na Mega Sena hoje, ela fala assim: não, filho, você precisa ficar sofrendo um pouco no mundo, e vai ficar com raiva dela, percebe? Então, eu fico esperando os milagres do amor dela, mas não fico com raiva dela, porque eu não convivo com ela. O amor que não é afetivo, ele é um amor doente, percebe? É um amor doente. Ou o amor destinado àquilo que eu não tenho presença, aquilo que eu não tenho convivência. O amor, quando vira afeto, eu sempre gosto de contar, lá nos meus alunos na Unicamp, aquela mãe que acabou de ter um filho, levou o filho para casa, ainda não sabe direito o que sente por ele, mas ela ama esse filho como ela amava na barriga, que ela não convivia com ele. E agora ele está aí fora do corpo dela, num bercinho do lado dela, e no segundo dia que ela está com ele no bercinho do lado, é uma criança boa, dorme, mama, faz cocô, faz xixi, dorme, mama, e ele está dormindo, quietinho no berço. Ela acorda à noite, com o coração disparado, vai até o berço dele, pega esse dedo e põe nas narinas dele. Alguém já fez isso? Nesse momento, este gesto significa que nasceu entre essa mãe e esse filho o afeto. O que ela acabou de sentir? Medo de perdê-lo. Compreende isso, gente? E esse afeto e esse medo de perdê-lo vai durar o resto da vida até que o Alzheimer o separe. Percebe? Ou a morte. A raiva é a proteção nossa. A raiva é a emoção mais importante que nos liga à vida. Percebe? Então, filho, você não vai poder ir à piscina hoje porque está chovendo. E daqui a pouco essa criança tem que gritar, né? Com maiô, já pôs o maiô, ela tem que gritar: eu quero ir para a piscina com chuva, vou molhar mesmo. E a mãe: mas tem raio. E já viram essas cenas assim, né? Então, a raiva é o sinal de vida. Uma família normal que se ama, é aquela família que, quando tem um acordado, a casa está em silêncio. Quando o segundo acorda, alguém vai inventar um jeito de brigar,
Percebe? A mãe acordou, está lá na cozinha cantando, e a filha de 14 anos acabou de acordar, chegou na cozinha e a mãe fala assim, mas você vai com esse cabelo molhado na escola? E a mãe, você é importante. E daí elas estão brigando, percebe? Isso é amor. Isso é afeto. Tá? Compreende o que eu falo, gente? Namorado, namorada, marido e mulher. Não há, entre as pessoas normais, condição de viver uma vida gostosa, amorosa, sem interrompê-la em algum momento para brigar. Aquela família de 4 pessoas, pai, mãe, uma filha de 14, um filho de 9, faz 4 dias que eles estão só se beijando, e um atende o outro. Filha, você pega para mim o pão? Pego, mãe. Ai. No 5º dia, a pessoa mais saudável da família, que às vezes é o menininho de 9, ele vai fazer alguma coisa para provocar a raiva dentro de casa. Já viram isso? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Daqui a pouco ele faz alguma coisa, ele xinga a irmã, ou ele deixa uma luz acesa. E a mãe fala, quem deixou a luz acesa? Aí ele fala que foi a irmã. A irmã sabe que não foi ela, briga com ele. E aí eles voltam ao normal de como tem que ser uma vida saudável. Tá bom? Só não pode bater e matar. Mas a raiva não precisa disso. A raiva, ela faz com que a gente use algumas estruturas, alguns instrumentos neurológicos muito importantes. Então, a amígdala cerebral, que é esse feijãozinho que nós temos aqui dentro, protegidíssimo, que é aquilo que nos dá o medo e a raiva. O hipocampo, que é o nosso centro de memória. Nosso centro de memória. Vocês já devem ter observado que quando vocês têm que falar uma palavra que vocês esqueceram, e vocês começam a procurar essa palavra, vocês começam a ficar irritados, com raiva. E no auge da raiva, daqui a pouco vem a palavra que vocês estavam. Então, o hipocampo, que é o nosso centro de memória, ele também participa com as amígdalas cerebrais da raiva. E a hipófise, que é aquele órgãozinho que regula a temperatura do nosso corpo, algumas vezes interfere nos batimentos cardíacos, na nossa sexualidade. Ela também é movida pela raiva. Bom, eu vou... Se não houver raiva, lembra, a raiva é filha do medo. Todas as vezes que a gente sentir medo, a gente vai sentir raiva. Todas as vezes que alguém tiver com raiva, é porque está com medo. Então, vocês têm que, talvez hoje, a coisa que eu mais queria, Rossini, deixar para vocês é isso, tá? Todas as vezes que vocês encontrarem alguém irritado, é porque está em sofrimento, porque está com medo. Sem a raiva, o medo se torna poderoso, abrangente e pode se tornar crônico, trazendo algumas coisas como transtornos do pânico, depressões, percebe? Então, a raiva, ela é importantíssima na nossa vida, e ela vai, eu estou falando tudo isso para poder falar para vocês a respeito do luto. O século XX, o final do século XX, o começo do século XXI, lembra de que jeito que a gente começa o século XXI? Com a derrubada das Torres Gêmeas, no país mais poderoso do mundo. Então, você imagina que quando aquilo aconteceu, as sociedades começaram a perceber como são frágeis, como não têm proteção, como são desprotegidas, e isso mudou o mundo. Mudou a maneira do mundo, aumentou a quantia de medo no mundo. E aumentou a quantia de medo, aumentou a quantia de
raiva, a violência. Tá? Charles Melman, um psicanalista francês, ele escreveu, ele fez uma entrevista no livro, muito importante, aonde ele começou a mostrar para nós o seguinte: o que aconteceu com as sociedades a partir do momento que as sociedades tomaram consciência de que nós, os humanos, somos frágeis. Nova York, em 2001, Beslan, em 2006, essa tragédia. E essas tragédias que vocês têm escutado, do Estado Islâmico, e a violência nas ruas aqui, nós vivemos sob o domínio do medo. Por isso que a gente, às vezes, fica com muita raiva quando um filho diz que vai sair. Nós temos medo da saída dele, e a gente briga com ele, às vezes, de maneira terrível, porque como é que vai sair? Né? Tem uma casa tão boa, vai para a festa, você percebe? E aí, paralelamente a esse medo, a essa raiva, eu vou mostrar para vocês assim. A fala de Melman é: nós começamos a tentar evitar essa coisa normal que é a raiva. Mas como a raiva e o medo são produtos neurológicos, a gente não consegue evitar. Então, nós começamos a tentar substituir o medo e a raiva pelo gozo, a qualquer custo, a qualquer preço. E começamos, então, a usar droga, beber todo dia, às vezes não cumprir coisas que a gente tinha que cumprir, um regime, tomar um remédio, cuidar do filho. Nós começamos a terceirizar nossas crianças, terceirizar para hotéisinhos, escola. Eu conheço crianças que entram às 7 horas na escola, saem às 5h30, ficam com a empregada até às 8, porque a mãe foi para a academia. E essas crianças sofrem algumas coisas, como eu vou falar agora sobre o luto, que a mãe e o pai não sabem, não participam. Começamos a terceirizar para a informática. Outro dia, no meu consultório, entrou uma criancinha lá no berço, no carrinho, com a mãe, 9 meses. E daqui a pouco eu escutei uma musiquinha da Galinha Pintadinha. E eu pensei que fosse o telefone de alguém. Era essa criancinha, com 9 meses, com um dedinho, tocando a tela de um iPad para escutar a Galinha Pintadinha. Então, o que ela fazia? Ela escutava a Galinha Pintadinha, parava. Aí ela punha o dedo, parava. Né? E aí aquilo começou a me irritar, porque... Né? E me preocupar, porque eu tive medo do que vai ser dessa criança, que ficou compulsivamente escutando Galinha Pintadinha, com esse poder terrível que um dedo tem. Percebe, gente? E Melman diz que essa era que nós entramos para tentar negar o nosso medo e a nossa raiva, essa era do gozo começou a negar a morte também, como parte da vida, começou a impedir que a morte seja um evento com o qual a gente tenha que se preocupar, sofrer e chorar. E aqui, nesse momento do final do século XX, o começo do século XXI, nasce uma coisa terrível, que é a banalização do mal. A gente assiste uma TV, vê lá um corpo no chão, levou um tiro, e a gente olha aquilo jantando. Percebe? Ou escuta que o Boko Haram matou 116 estudantes de uma universidade lá, e a gente começou a tornar o mal um valor e permitir o mal. Percebe? Às vezes a gente vê um mal na rua e a gente desvia dele. Tá? No final do século XX, no começo do século XXI, acaba o romantismo da vida. O romantismo frente ao filho, frente ao casamento, frente
ao namoro, frente à família e frente à morte. E extinguem-se, de uma maneira muito rápida, os mitos que sustentavam a nossa crença na vida, como o mito da mãe. O mito da mãe, percebe? O que é a mãe? A mãe é essa mulher que tem 2 seios, que precisa amamentar seu filho. A gente tem feito campanhas sobre, mãe, é importante que você amamente seu filho pelo menos 1 ano, não se separe dele. Isso faz com que o psiquismo dele seja melhorado. E aí a gente fica sabendo de mães, mulheres que tomam injeção para impedir que a prolactina continue sendo secretada para ela perder o leite e voltar a trabalhar, ou voltar para a academia, ou qualquer coisa assim. Tá? O mito do pai. Né? Hoje o pai ficou um provedor. Raramente os pais entendem que eles têm uma função importantíssima na vida do filho e importantíssima na vida da filha. É a figura do pai que vai fazer com que haja a definição da escolha sexual entre os 6 aos 11 anos. E nós temos um monte de crianças sem pai. Mesmo que ele exista, ele não sabe que papel ele tem, percebe? Então, a morte, que antes era ligada a conceitos, mitos, preceitos culturais, ela fica banal e nós paramos de lidar com ela, com a importância que ela tem. Bom, a ética humana também começa a se extinguir. O que é ética humana? Ética humana é a possibilidade da empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Percebe? Eu perceber que tem alguém em sofrimento e me colocar no lugar desse sujeito. Chama-se empatia isso. Nós perdemos isso. Quem convive com escolas, fundamental, ensino médio, deve estar percebendo que as crianças não conseguem. Elas não conseguem se organizar afetivamente umas com as outras, elas competem, mas o bullying é uma coisa excessiva, a violência é uma coisa excessiva, vocês devem ter visto aí na TV, um monte de escolas com as crianças brigando, se machucando, e o coitadinho que foi fazer uma inclusão na escola vai sofrer bullying. Esses dias eu atendi uma cadeirante de 11 anos de idade, uma menina que teve um tumor na medula, ela parou de andar e resolveram incluí-la num ensino normal. Ela é inteligente e tal. E, num determinado dia, amarraram a roda da cadeira dessa menina, alguém ficou conversando com ela e uma outra pessoa amarrou a roda da cadeira no mastro onde tem a bandeira da escola. E aí tocou o sinal para voltar para a classe, e ela não conseguia voltar, e todo mundo com seus iPhones, tirando foto do desespero dela e postando na rede, postando no Instagram, postando. E aí essa menina teve que sair da escola e está lá comigo, que é o último lugar onde ela devia estar, comigo, fazendo um tratamento por causa dessa perda que foi terrível para ela, e agora ela não quer ir para a escola nenhuma. A compaixão, o que é uma compaixão? Compaixão é a capacidade da gente poder sentir pena de alguém e saber qual é o nosso limite frente a esse alguém, o que a gente pode dar e o que a gente não pode dar, que precisaria talvez de um terceiro ou de um quarto. E o juízo crítico. O que é juízo crítico? É, se beber, não dirija. Então, eu vou beber, então não vou dirigir. Ou eu vou dirigir, então não vou beber. Percebe? É uma coisa simples, que nós não temos mais também. E a capacidade de suportar os limites que a vida oferece para nós a cada instante.